Muito boa noite a todos, são 9 horas em ponto. Uma alegria estar com vocês nessa noite de sábado, atipicamente, porque a nossa live seria ontem, na sexta-feira, como padrão. Normalmente a segunda live da semana sempre às sextas. E com alguém muito especial, um convidado muito especial para a conversa dessa noite, para a formação dessa noite, nosso querido Rui Costa, responsável pelo apostolado de Garabandal em língua portuguesa. Portuguesa significa dizer que abarca todos os países de língua portuguesa, também o nosso querido Brasil. Espalhem o link de hoje e vocês já perceberam que nós não estamos no estúdio regular, faríamos de lá. Mas a nossa casa está sem energia depois da tempestade que caiu ontem sobre São Paulo. Hoje tínhamos notícias de 6 milhões de pessoas sem energia elétrica. E lá, por consequência. E hoje estamos direto da casa da Rose com o Carlos, diretamente daqui, de onde nós vamos ter a conversa. Uma conversa mais breve. Tivemos hoje o Congresso Mariano, a primeira parte. Amanhã será só internamente para os membros, um outro momento para os membros da COR, os cooperadores. Mas muito bem, já falamos muito. Vamos fazer a oração inicial. Vamos ter uma conversa nesta noite, num momento tão importante para nós. O Rui, que veio de Portugal, está no Brasil com seu filho mais velho, o Gabriel, e veio nos prestigiar nessa jornada espiritual e de formação apostólica. Passem o link, nos ajude a divulgar a live dessa noite, depois, na sequência também, para todos os que não puderam ver ao vivo. Vamos rezar? Pelo sinal da Santíssima Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, guarda, governa e ilumina. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Antes de passar a palavra ao Rui, mais uma vez dizer da alegria de recebê-lo no Brasil. O Rui veio especialmente para o Congresso Mariano, depois terá algumas outras jornadas do seu apostolado. De fato, posso dizer que o Rui é um apóstolo de Garabandal e veio nos prestigiar. Estará na descrição deste vídeo o link do site do Apostolado de Garabandal em língua portuguesa e também esse compêndio, esse clássico extremamente documentado, realmente uma obra essencial para se aprofundar no mistério de Garabandal, de sua autoria, Garabandal, um chamamento urgente à conversão. Está aqui em minhas mãos uma nova edição, um pouco revisada, um pouco sempre a como se enriquecer e se ampliar com alguns dados mais recentes dos estudos. O link para a sua aquisição estará também na descrição deste vídeo. Ajudem a divulgar, isso aqui é um tesouro imenso. Rui, olha, muito obrigado pela sua presença, boa noite. Essa sua primeira saudação aos nossos amigos que estão nos acompanhando num dia típico, mas esta live vai chegar a muitas pessoas. E o que importa é que sejamos instrumentos nas mãos de Nossa Senhora, de Nossa Rainha Santíssima, para que a sua mensagem chegue o mais longe possível. Muito bem-vindo, meu irmão, meu amigo, um pouco filho espiritual. Eu quero agradecer muito a sua grande hospitalidade em me receber aqui no Brasil, e tem sido dias maravilhosos que nós temos tido, em especial o dia de hoje, não é, no Congresso, e é uma alegria muito grande poder estar aqui e só tenho a agradecer profundamente no meu coração o facto do Padre Wander ter dado a oportunidade de poder estar aqui para poder falar um bocadinho mais de Garabandal, para que mais pessoas possam ficar a conhecer sobre esta linda história, não é, das aparições da nossa mãe. E só tenho a agradecer a Deus por tudo aquilo, por todas as graças que temos recebido aqui, e é uma alegria grande estar aqui consigo, Padre Wander. Muito obrigado. Oi, a minha gratidão. Bem, vamos lá. Já fizemos
as apresentações necessárias, vamos entrar no tema um pouco mais enxuto. Rui, as aparições em Garabandal. Eu acredito que a primeira coisa que vale a pena recordar um pouco, porque é o título dessa live, é a história. Por que a Espanha, por que aquela região cantábrica? Falar um pouquinho, talvez, do contexto, do local onde se deram as aparições. Exatamente. Então, Padre Wander, Garabandal tem um porquê em termos históricos, em termos geográficos, o facto das aparições terem ocorrido naquele local, no norte da Espanha. Em termos geográficos, está situado, histórico, está situado numa zona do norte da Espanha, não é? Em que era a zona chamada Zona das Astúrias e Cantábria, onde os cristãos se refugiaram, não é? Durante a invasão muçulmana, que ocorreu no ano 711, os muçulmanos invadiram a Península Ibérica, vindo de sul para norte, empurrando os cristãos para uma região, não é? A única região de toda a zona da Ibéria onde eles não conseguiram entrar, precisamente onde Garabandal está. Ou seja, como um guardião cristão, como um refúgio dos cristãos. E isso não é coincidência, é tudo providência. É quase como um repetir da história. Um bocadinho agora no sentido atual, em que os cristãos são perseguidos de novo, não é? Garabandal continua a ser, nos dias de hoje, como um refúgio, não é? Para os verdadeiros cristãos. E por isso, em termos de conteúdo histórico, essa é uma das razões porque é que, a meu ver, Deus escolheu Garabandal para que a nossa mãe viesse ao nosso encontro, não é? Com uma missão de nos ajudar e de nos fortalecer nestes tempos difíceis. Isto é um dos motivos. Um outro motivo também, Padre Wander, tem a ver com a própria localização da Universidade Pontífica, que fica mesmo ali ao lado de Garabandal, em Cominas, portanto a poucos quilómetros, cerca de 20 e tal quilómetros de Garabandal, e onde se formaram, não é, grande parte dos bispos de Espanha. Nós estamos a falar, 70% dos bispos de Espanha eram formados nessa Universidade Pontífica. Por isso, Garabandal, não é, é uma mensagem eucarística, uma mensagem sacerdotal que se foca muito nos sacerdotes, como Nossa Senhora falou, os seus filhos prediletos. Então, o facto de estar mesmo ali ao lado da Universidade Pontífica não é por acaso, não é? Tanto que uma grande parte dos sacerdotes que visitaram Garabandal, como foram vários seminaristas dessa universidade, como o próprio reitor da universidade, que acreditou nas aparições de Garabandal, e muitos outros sacerdotes, muitos deles vieram à paisana, mas Nossa Senhora sabia sempre reconhecê-los, e que vieram ali ao encontro de Garabandal, de Nossa Senhora, porque procuravam algo, não é? Não foi por mera curiosidade, não é? É porque havia essa necessidade de se aproximar da mãe. E muitos foram ali visitar. Portanto, essa localização estratégica, não é, da Universidade Pontífica é também um dos motivos, a meu ver, porque é que Garabandal foi escolhido, aquele local foi escolhido. E depois tudo o que está rodeado, não é? Mesmo por trás de Garabandal, da montanha de Garabandal, existe um mosteiro muito especial, onde está a maior relíquia da cruz onde Jesus Cristo morreu, não é? Padeceu e morreu. E onde há aquela expressão que diz que onde está a mãe está o filho, não é? Onde está a mãe santíssima está Jesus Cristo. E naquele mosteiro que já se encontra essa relíquia, a maior do mundo, neste momento é a maior do mundo, que tem o maior pedaço do madeiro de Cristo, da cruz, está ali, não é? Mesmo ao lado, não é, da montanha de Garabandal, não é? Que é algo extraordinário. Sem falar do sudário de Oviedo, não é? o lenço que cobriu o rosto de Jesus, Nosso Senhor Jesus Cristo, está ali em Oviedo, que é a capital das Astúrias, mesmo ali ao lado de Garabandal. Portanto, todos estes factos históricos, geográficos, vão ao encontro que realmente Deus estabeleceu um plano bem pensado, que não é por acaso, e por isso Garabandal está ali, naquele local, e Deus quis que Nossa Senhora aparecesse precisamente aí. Estupendo. Pois, quando você fala que
Garabandal é totalmente eucarística. Quem Sim. conhece um pouco Exatamente. percebe que é. Mas antes de entrarmos nas videntes, eu queria matizar isso um pouco mais. Do grande amor de Nossa Rainha Santíssima por seus filhos prediletos, sacerdotes, temos essa clareza. Sim. Que Garabandal, você vai desfiar um pouco mais, é uma aparição altamente eucarística, fica claro, mas só uma curiosidade no sentido melhor Sim. da palavra. Foram dezenas, foram centenas de sacerdotes que lá visitaram. Mais ou menos, se teve o cuidado de vocês, os historiadores, os estudiosos sobre Garabandal, dentre os quais você é uma referência muito sólida, tem-se mais ou menos ideia, mais ou menos aproximadamente, de quantos sacerdotes visitaram Garabandal durante o ciclo dos 5 anos de aparições? Considerando, de acordo com os registros históricos das aparições de Garabandal, e sempre que, na maior parte desses registros, há sempre, tanto no livro Se Foi Cumprido à Montanha, do padre Pesqueira, como de outros livros, mencionam nesses livros, não é, a presença praticamente, principalmente nos primeiros anos, entre 1961 e 1963, a presença sistemática de sacerdotes, não é, que vinham a Garabandal. Alguns deles vinham à paisana, não é? E era difícil. A única forma de identificar, aliás, a única pessoa que identificava muito facilmente era Nossa Senhora, não é? E ficava-se a saber depois que era um sacerdote que tinha lá estado. Portanto, tendo como base, digamos, essa presença diária dos sacerdotes nos primeiros 3 anos, estamos a falar, portanto, à volta dos 900, não é? 900 a 1000 sacerdotes que passaram, não é? Em Garabandal, de uma forma ou de outra, não é? Que vieram, por curiosidade ou não, vieram e que vieram a Garabandal para procurar também algo, não é? Que lhes faltava, não é? Para poder responder a algumas perguntas de dúvidas que tinham, não é? E vinham ali realmente com essa curiosidade, mas ao mesmo tempo com esse apelo da mãe. É mesmo a renovação de seu ministério, né, Rui? Sim, para a renovação do seu ministério, exatamente. A renovação do seu ministério, como é o caso do sacerdote, não é? Que nós falamos hoje no Congresso, um sacerdote que tinha dúvidas sobre digamos, sobre a sua vida sacerdotal e que fez um pedido à Nossa Senhora em Garabandal, uma pergunta, em forma de pergunta, dizer, Nossa Senhora, quer saber se realmente a minha vocação sacerdotal é válida. Era um sim ou um não. E Nossa Senhora, e pediu, se realmente for verdade, Nossa Senhora esteve aqui no meio de nós, então que uma das videntes venha ter comigo, não é? E dê a beijar o crucifixo a mim 3 vezes seguidas, não é? Por norma era só uma vez, Nossa Senhora só dava a beijar uma vez a cada pessoa que chegasse a Garabandal. Então esse sacerdote, que estava um bocadinho retirado da multidão, estava muito compenetrado em oração, de joelhos, e uma das videntes que ia numa direção para e vem de regresso para trás e vai ao encontro do sacerdote e dá a beijar 3 vezes a esse sacerdote. E para além disso, a própria vidente chegou bem perto do sacerdote e disse sim. Deu a resposta à pergunta que ele interiormente tinha pedido ali em Garabandal. Não é? Portanto, Garabandal é um local de muita proximidade no pensamento, como também falamos, mas havia esta preocupação de Nossa Senhora pelos sacerdotes. E Padre Wander, era praticamente diário a presença de um sacerdote em Garabandal. Não é? Às vezes até vinham em grupos, não é? Vinham em grupos, 2, 3 juntos, mas era quase sempre presente, não é? Quase sempre presente a presença dos sacerdotes, principalmente entre 61 e 63. Bom, antes de entrarmos ainda no rememorar um pouco as videntes, pegando o mesmo nexo, vamos ficar um pouquinho mais ainda sobre o amor de Nossa Rainha Santíssima pelos seus filhos prediletos. Os irmãos André, dentre os quais, os irmãos André, os sacerdotes, dentre os quais se destaca a intervenção, a presença e, muito bem, o legado que ficou de um deles. Fala um pouquinho para nós dos irmãos André, destacando aquele que talvez foi o principal na relação com o Garabandal. Muito bem. Então,
quis Nossa Senhora que em Garabandal ficassem marcados, não é, dois grandes sacerdotes, não é? A meu ver, a própria intenção de Nossa Senhora era também servir desses dois grandes sacerdotes como referências o que é ser um bom sacerdote, não é? E sendo a mensagem de Garabandal uma mensagem eucarística, em que os sacerdotes têm um papel fundamental, não é? Porque sem sacerdotes não há Eucaristia. Não há Eucaristia. Então Nossa Senhora quis frisar isso de várias formas. E uma das formas foi através realmente da própria vida destes dois sacerdotes. Então, estes dois sacerdotes pertenciam a uma família da zona de Bilbao. Eram 4, portanto, tinham vários irmãos. 4 eram sacerdotes. 4. Com missões na América. Um estava na Venezuela, outro nos Estados Unidos. E o padre... Todos jesuítas? Todos jesuítas. Tanto que eles estão agora sepultados lá em Loyola, no santuário de Loyola. E então eles tinham... O padre Luís Andreu era muito estudioso, não é? Aliás, a maior parte dos jesuítas, não é? Esse papel de conhecimento e de profundidade. Mas o padre Luís Andreu era um homem de muita devoção eucarística. Muita devoção eucarística. Sabia várias línguas, dava aulas de teologia, era professor de teologia na Faculdade de Oña, em Espanha. E o padre, o seu irmão mais próximo, que veio também juntamente com ele, ou seja, o padre Luís Maria Andreu, quando ouviu falar das aparições de Luís Maria Andreu e o padre Ramão Andreu pediram licença ao seu superior para se podiam ir a Garabandal, porque tinham ouvido falar das aparições de Nossa Senhora. E como ele era muito mariano, não é? Muito mariano, o padre Luís Maria Andreu sentiu a necessidade de ir aprofundar. Ele não foi lá por curiosidade, ele foi lá para estudar com seriedade. Aquilo que não fez a comissão, o padre Luís Maria Andreu fez precisamente aquilo que a comissão poderia ter feito. E o padre Ramão Andreu era também um grande estudioso. Ele levava consigo um gravador, aqueles gravadores, não é, que se utilizava na altura, era a única tecnologia presente, e levava um gravador também consigo para gravar aquilo que conseguia escutar das crianças, não é? E tirava apontamentos, etc. Ou seja, eram dois sacerdotes muito sérios, não é? E que podiam ter feito bem parte da comissão. Se tivessem feito parte da comissão, tenho a certeza que os resultados teriam sido outros. Então eles foram em julho, não é? O primeiro contacto em Garabandal foi em julho, portanto, basicamente logo a seguir... Julho de 61 mesmo, 61, logo no início. Logo no início das aparições. Não é? Nossa Senhora apareceu no dia 2 de julho e depois a partir daí diariamente. Então estes dois sacerdotes chegam a Garabandal já ali numa fase mais ou menos em finais de julho. E foram várias vezes, não é? Foram várias vezes a Garabandal. E de uma das vezes, por exemplo, o padre Ramão Andreu teve até um pequeno acidente no percurso, na subida até aos Pinos, porque era uma estrada muito, muito estreita, não é? De terra e de pedras. E então conseguiram arranjar um pequeno transporte, assim, bem rudimentar, e tiveram um acidente. E ele deslocou, ou seja, partiu, fez uma fratura na perna. E ficou alojado numa casa lá em Garabandal. E nesse preciso momento, durante a noite, uma das crianças em êxtase entra na casa em êxtase onde o padre Ramão estava e vai precisamente ao quarto dele, não é? Dá a beijar o crucifixo ao padre Ramão e no final do êxtase, quando essa criança sai fora do êxtase, está no estado normal, vai ao encontro do padre Ramão Andreu e diz-lhe: Padre Ramão, Nossa Senhora pediu para dizer que vai ficar curado da sua perna. Preciso ver que tinha fraturado, não é? E estava inchada a perna. E um dos médicos que estava lá presente disse que não havia outra solução senão ir ao hospital. Nada podia fazer. Deu-lhe uns analgésicos, algo para passar a dor, mas não, era impossível, não é? Que houvesse ali uma intervenção. Exatamente. Sim. O que é certo é que no dia a seguir de manhã o padre Ramão estava com a perna completamente curada. Não é? A fratura desapareceu.
por completo. Como Nossa Senhora disse através Tal e de qual uma das vidas. como Nossa Senhora tinha dito, não tinha prometido. Por isso é que realmente tudo que Nossa Senhora diz, não é? Tudo se cumpriu, não é? E tudo se cumprirá também em relação ao futuro. E então o Padre Ramon teve depois, a partir daí, um papel muito importante na procura do estudo, como o Padre Luís Mariano deu também nos dois. Vê-se muitas fotografias do tempo das aparições em que o Padre Ramon está com um bloco de notas e está a escrever. Até há um dos vídeos que se consegue ver eles a fazerem isso. E vê-se também o Padre Ramon Andreu com o gravadorzinho que ele tinha, não é? Junto das videntes, ia fazer uma série de entrevistas e de perguntas, não é? Para obter resposta. Portanto, eram pessoas sérias, não é? Sérios. Sacerdotes sérios. Então, o que é que aconteceu? Foram várias as visitas, o acompanhamento do Padre Luís Maria Andreu, em particular, e depois chegou um dia, no dia 8 de agosto, precisamente no dia 8 de agosto, o Padre Luís 8 Andreu... de agosto de 1961. Exatamente, no mesmo ano em que eles tinham chegado. E então, no dia 8 de agosto, o Padre Luís Maria Andreu foi para Garabandal. Mal ele sabia que seria, não é, o seu último dia ali em Garabandal. E então ele chegou e na altura, ou seja, ele não estava destacado para celebrar a Eucaristia lá na paróquia. Mas surgiu um imprevisto de última hora e o pároco da aldeia, não é, de Garabandal, disse: Padre Luís, vou-lhe entregar as chaves da igreja e hoje ficará encarregue de celebrar a Eucaristia aqui em Garabandal, não é? A alegria que foi. Quem assistiu à missa do Padre Andreu dizem que foi maravilhoso. Aquela devoção eucarística, não é? Plena. E parecia como se fosse a sua última missa na Terra. E foi. Não é? E foi. Mas a sua devoção eucarística era tanta que as pessoas que estavam lá envolveram-se, não é? nessa devoção eucarística. Tal e qual como Nossa Senhora queria e quer de um sacerdote. E no final da Eucaristia, a Eucaristia termina, as crianças estavam lá na igreja a participar da Eucaristia, como toda a aldeia fazia há mais de 500 anos, não é? Havia uma missa diária, e as crianças entram naquele momento em êxtase. Não é? Estavam em frente ao altar, junto ao altar, e entram em êxtase. E saem em êxtase, nas chamadas caminhadas extáticas em êxtase, saem pela igreja e vão, não é? Correm, não é? Sentiram um apelo, a chamada de Nossa Senhora e correm para o local da aparição, que foi naquele dia nos Pinos. Lá em cima, não é? Lá na montanha. Então o Padre Andreu mal viu aquelas crianças a saírem, não é? Como preocupação que ele tinha por aquelas crianças e de seguir todos aqueles acontecimentos, foi atrás. Foi ele atrás e foi também o resto do povo que se encontrava ali na igreja, não é? E fora da igreja. As crianças foram as primeiras a chegar, eram sempre as primeiras, não é? Quase voavam, não é? Para chegar lá. Passaram uns minutos, chega o Padre Andreu e todas as pessoas que vinham atrás. Então o Padre Luís Maria Andreu, quando chegou lá, elas estavam em êxtase, estavam de joelhos junto a um dos pinheiros e a olhar, não é? Sempre naquela posição de pescoço esticado, num estado em êxtase, vendo Nossa Senhora. O Padre Andreu chega lá e ainda se vê há alguns minutos este livro de apontamentos a tentar aproximar-se delas para tentar escutar algo, não é? Porque só conseguia ouvir, não conseguia ver. Mas naquele momento as crianças ouve-se elas a falar: o Padre Andreu está aqui connosco hoje, que bom, que alegria. Ou seja, para que as pessoas compreendam, quando as meninas entravam em êxtase, elas só viam, no seu campo de visão, só viam Nossa Senhora. Nem viam os pinheiros, nem viam o chão que pisavam, nem viam as pessoas. É como se tudo houvesse tipo uma espécie de espaço em branco, tudo em branco, não é? Em que Nossa Senhora estava em destaque. E elas eram seguidas por, não é? Digamos que Nossa Senhora é que comandava os seus movimentos, não é? As suas ações, etc. Então imaginem alguém que foi para aquelas crianças. Com tantas aparições já ocorridas, elas estavam habituadas a ver Nossa Senhora e umas às outras, não é? A Maria Lólia, a Maria Cruz, a Jacinta e a Conchita. Mas naquele preciso momento, foi a única situação em que isso ocorreu em Garabandal. O sacerdote Padre Luís Maria Andreu, o sacerdote jesuíta, entra nesse campo de visão. Ou seja, é o momento em que
ele é resgatado para o campo de visão, entra em êxtase juntamente com aquelas 4 crianças. Então, o Padre Andreu faz uma cara de angelical, de alegria e de espanto ao mesmo tempo, não é? Os olhos bem arregalados, com as mãos nesta posição, e diz: milagre, 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 milagre. 4 vezes. 4 vezes. Milagre, milagre. O que é que aconteceu? Depois, com a descrição também que as próprias videntes falaram disso. O padre Luís Maria Andreu viu Nossa Senhora frente a frente, não é? Pela primeira vez. A Mãe Maria Santíssima, ali em frente ao sacerdote, a olhar para ele diretamente, olhos nos olhos, e viu o futuro grande milagre de Garabandal, que um dia ocorrerá precisamente naquele local onde ele teve, digamos, essa visão. Nossa Senhora mostrou-lhe a visão do futuro milagre, do milagre que ainda não aconteceu, mas que para Deus não há tempo, não é? Então, então foi esse espanto, essa alegria que ele transmitiu naquele momento. O êxtase termina e o padre, não é, volta ao seu estado normal, mas volta a um estado normal com muita alegria, não é? Hoje é o dia mais feliz da minha vida. Nem imaginam a mãe que nós temos no céu. Tudo é verdade. O que as crianças dizem é verdade. O que as crianças dizem é verdade. Portanto, ele próprio dá testemunho da verdade, que a aparição é verdadeira. Um sacerdote, não é, que deu esse testemunho de verdade. E pena que nada disto tenha ido para a comissão, não é? Porque o próprio acontecimento em si, um sacerdote que vê a Nossa Senhora, que vê o futuro milagre, que vê realmente que as crianças veem Nossa Senhora, é absolutamente de uma relevância enorme, não é? Mas pronto, Garabandal tinha que sofrer por este caminho. Então o Padre Andreu desce um monte lá de Garabandal, até desceu quase assim aos saltos, não é? Com uma alegria. Transbordante. Transbordando. Hoje é o dia mais feliz da minha vida, não é? Disse eu. Hoje é o dia mais feliz da minha vida. Para um sacerdote, o dia mais feliz, não é? Pensar nisso, é a sua ordenação sacerdotal. O dia da sua ordenação sacerdotal. Penso no que foi isso. Para ele ter dito isso, da maneira como ele expressou isso, essa alegria, realmente foi algo de extraordinário, não é? Ver ali a Nossa Mãe, Maria Santíssima, ali em frente, não é? Com o olhar maternal para aquele sacerdote, e ainda por cima Nossa Senhora junto a um filho predileto, não é? Como é o Padre Wander, o filho predileto de Nossa Senhora, ali em frente àquele sacerdote. Então ele desceu com aquela alegria toda. Entretanto, os amigos que trouxeram de carro, não é? Falaram com o Padre Andreu e disse: Padre Andreu, temos que ir embora, está na hora, temos que ir embora, está a ficar tarde. É uma viagem longa. Uma viagem longa. Ele foi aqui na altura, não havia autopista, não é nada, não é? E tinha que ir pelo meio das montanhas, portanto eram cerca de 4 horas de viagem para um espaço pequeno, não é? Então lá foram de carro e ele ia à frente, junto ao condutor, e sempre a dizer a mesma coisa. Ai, que dia tão feliz, ai, que alegria, nem imaginam, quem imagina. É uma alegria imensa. E depois, entretanto, ficou em silêncio, ficaram todos em silêncio. Param para ir beber um bocado de água numa fonte. E então tentam acordar o Padre Andreu. Padre, acorde, vamos beber um bocadinho de água para descansar um bocado. E então, quando foram a ver, o Padre Luís tinha falecido. Faleceu, não é? Já era o dia 9, não é? Já era de madrugada, e faleceu, não é? Com uma alegria, com um sorriso na sua expressão. Não é? E o que significa que realmente a sua alma ficou de tal forma gratificante, não é? Tão cheia de graça, não é? De Deus, que o corpo não aguentou, não é? Não aguentou essa alegria, não é? Ele morreu de amor, né? Morreu de amor, de alegria. De alegria, não é? E Nossa Senhora depois confirmou, mais tarde, às crianças, que o Padre Andreu encontra-se no céu. Não é? Encontra-se no céu. Era um santo sacerdote, né? Um santo. Sacerdote. Usava o escapulário com muita devoção. Era muito mariano. Tinha muita devoção eucarística. Então, tudo aquilo que Nossa Senhora e que Jesus, não é, quer de um sacerdote. Não é? E ele era o exemplo, e foi o exemplo de um bom sacerdote. Não é? E era isso que eu acredito que Nossa Senhora já tinha isso tudo nos seus planos. Não é? Para dar aquele exemplo para mais e mais para outros sacerdotes, não é? E para todas as pessoas, não é? Que fossem ali. Essa história tem que ser contada muitas vezes porque ao fim e ao cabo nós estamos bem improvisados aqui, viu? Como eu disse a vocês, na casa
da Rose com o Carlos. Então, é o que é. Estamos meio que de missão. Rui, então, essa história tem que ser contada muitas vezes de novo. Tamanha importância do testemunho desse santo sacerdote. Agora, vamos avançar um pouquinho. É claro que é bem conhecido as 4 videntes e tudo isso. Agora, vamos falar um pouquinho das 4. Né? É claro que não só as videntes o que há de mais importante. Nós temos no caso de Fátima a grandeza dos videntes. Muito bem. Agora, quando nós chegamos a Garabandal, fala um pouquinho de novo das 4 videntes. Quem são? E por que, mais uma vez, você acredita que as 4 foram escolhidas, Rui? Então, quem são as videntes? E por que acredita que elas foram escolhidas por Deus para a sua Santíssima Mãe se manifestar? Então, Padre Wander, as 4 crianças, não é? Neste caso em Garabandal, foram 4 crianças, todas elas meninas, não é? Entre os 11 e os 12 anos. Portanto, tinham 12 anos, exceto a Maria Cruz. Portanto, a Maria Cruz era a mais nova, tinha 11 anos. A Conchita tinha 12 anos. A Jacinta Gonzalez tinha também 12 anos. E a Maria Loli também tinha 12 anos. Portanto, todas com 12 anos, exceto a Maria Cruz, que tinha 11. Então, Padre Wander, cada uma das crianças, não é? Nossa Senhora tinha um plano traçado, uma missão. Um pouco como o Garabandal, como em Fátima, em que os 3 pastorinhos tinham cada um deles a sua própria missão, não é? Estamos a falar da Jacinta, do Francisco e da Lúcia, não é? Até a maneira como a Nossa Senhora apareceu para os 3 foi de forma diferente. Por exemplo, a Lúcia conseguia ouvir, falar, não é? E ver. A Jacinta só conseguia ver e ouvir. E o Francisco só conseguia ver, não é? Nem conseguia ouvir sequer. Portanto, muitas vezes o Francisco, no final das aparições em Fátima, dizia: Jacinta, diz-me o que é que a Nossa Senhora falou desta vez, que eu não consegui ouvir nada, não é? Então, porque cada um teve a sua missão, uns mais contemplativo, de forma mais contemplativa, e no caso da Lúcia também de dar a conhecer a devoção do Coração Imaculado, teve um papel, digamos, que se estendeu por muito mais anos. Em Garabandal, precisamente o mesmo. O contexto histórico também era diferente, não é? Do que Fátima. Os anos 60, em termos históricos e culturais, era um período bastante bem conturbado. Convulsivo, não é? Convulsivo, com as liberdades, as famosas liberdades, não é? Em que tudo era permitido fazer. Exatamente. A questão também da questão das famílias, não é? Perder o papel importante da família, estava-se a perder, não é? O matrimónio, os sacramentos. Então, revolução sexual, revolução Guerra sexual, Guerra Fria, o avanço do comunismo. O avanço do comunismo. Os idealistas comunistas que começavam a fazer parte enraizada do mundo e também dentro da própria Igreja, não é? Tudo isso era um contexto que a própria aparição tinha que ocorrer de forma diferente e as missões que aquelas 4 crianças tiveram tinham que ser diferentes das missões que teve a irmã Lúcia, não é? Em Fátima. Era outro contexto. Havia outra necessidade. E Jesus próprio confirmou isso mais à frente, não é? Como falámos hoje no Congresso. Através de uma locução, Jesus foi bem claro quanto o que é que pretendia, neste caso, em particular, da Conchita. Então, eram 4 crianças, não é? Nossa Senhora preparou aquelas 4 crianças do sexo feminino, não é? Para que elas um dia fossem mães. Nossa Senhora em Garabandal apareceu com a parte maternal. Nossa Mãe. Mãe dos sacerdotes. Mãe daquelas 4 crianças e Nossa Mãe. Então, Mãe da Igreja. Então, veio com essa missão de maternal. Então, quis passar essa mensagem de maternidade para aquelas 4 crianças. Rui, me permita, é tão importante isso que o Rui está falando, esse caráter maternal de Nossa Rainha Santíssima em Garabandal, e ela o é, que as videntes, né, Rui, você já retoma, porque isso aqui chama muito a atenção. As videntes a chamavam, né, Rui, de mamá.
Que é a forma carinhosa de se chamar mamãe em espanhol, né? Exatamente. Mamã, não? Tratavam dessa forma, não é? Da forma carinhosa. Ou seja, havia uma proximidade muito grande, como se fosse de uma mãe com elas, não é? Então, sempre que com vinha, suas crianças. Com as suas crianças. Então, Nossa Senhora tinha esse papel, que era, quando chegava a Garabandal, e estava em êxtase, não é? As meninas estavam em êxtase, então a primeira coisa que Nossa Senhora fazia era como uma mãe, aqui na Terra. Então, meus filhos, como é que foi o vosso dia? Não é? Como é que foi o teu dia? Conta lá. E elas contavam tudo, não é? Aí eu subi hoje à montanha, foi dar comida às vacas, depois foi dar comida às galinhas, e depois ajudei a minha mãe na cozinha, não é? E Nossa Senhora sorria, muitas vezes nesse contexto, tinha aquele sorriso de alegria, não é? Porque via que elas também, a própria Nossa Senhora sentia, não é? Como filhas, não é? Como parte dela. Então tinham essa preocupação. Então era esse o contexto que Nossa Senhora apareceu em Garabandal. E às vezes há quem ache isso um bocado ridículo. Eu, no meu ver, não acho ridículo isso. Acho Nossa belo. Senhora Belo. brincava também com elas, não é? Brincava com elas, até chegava a esconder-se por trás dos pinheiros, não é? Fazia às escondidas, e elas tentavam descobrir onde é que estava a Nossa Senhora, não é? Está relatado lá no livro também do Pesqueira. Pesqueira. Para mim não é nada de ridículo, pelo contrário, isso demonstra o tal papel maternal, não é? de Nossa Senhora. E elas depois sentiam aquele apelo maternal, proximidade, e Nossa Senhora usava a pedagogia infantil muito bem, não é? Depois da brincadeira, depois de escutá-las, então aí Nossa Senhora começava a falar seriamente e dar-lhes catequese, não é? Sobre tudo. Catequese sobre tudo. Sobre a forma como se deviam comportar. Há textos impressionantes que não dá tempo aqui para descrever tudo. Há vários livros, até uns mais assim, concentrados nesse ponto, em que falam dos diálogos, descrevem exatamente os diálogos que Nossa Senhora teve com aquelas crianças. Então ela preocupava-se e falava já, quando vocês forem adultas, vocês devem se vestir desta forma, devem se comportar desta forma e não daquela. Ou seja, explicou detalhes e pormenores quando Nossa Senhora, ela própria, viveu na Terra. O que é que ela fazia, não é? Em termos da própria roupa, o serem limpas, o serem cuidadas, que é importante também cuidar do corpo, não é? Serem organizadas. Ou seja, aquilo que uma mãe... O ordenamento de tudo. Fala, não é? O que supostamente devia falar aos seus filhos, não é? Para que eles depois, no futuro, possam ser verdadeiros homens, verdadeiras mulheres, não é? De santidade. Então, Nossa Senhora explicava isso já a pensar na sua missão. E, precisamente, cada uma delas, não é, seguiu o matrimónio, não é? O sacramento. Que é outro ponto que, às vezes, entra em discussão. Algumas pessoas dizem, mas como é que pode ser verdade Garabandal? Nenhuma delas foi para a irmã religiosa. Mas o sacramento do matrimónio é também uma missão, não é? Uma missão da família. Vocação. E era precisamente isso que Deus queria para elas, que elas fossem exemplo do mundo. Quando o mundo mais precisava, que era naqueles anos 60, dali para a frente, até os anos em que nós estamos agora. O ataque contra a família. O ataque contra a família, não é? Contra o matrimónio, contra os valores, a questão também dos filhos, de criar os filhos, não é? A educação dos filhos, numa altura em que agora se vê que a maior parte dos casais não se interessa por ter filhos, não é? Ou mesmo tendo possibilidade para o ter, tem só um, não é? Porque os bens materiais consumistas estão em primeiro lugar do que o nascimento. A questão sobre a questão do aborto também, não é? Que nos anos 60 começou, infelizmente, a proliferar e que foi parte da taça estar a encher e transbordar. Nossa Senhora falou precisamente o aborto, né? O aborto, sim. É a causa do transbordamento da taça da ira de Deus. Exatamente. A principal causa, Nossa Senhora foi clara numa aparição que deu a Conchita, que a principal causa da taça transbordar, que foi falada na segunda mensagem, é por causa do aborto. Do aborto. Exatamente. Rui, o tema, nós sabemos que o tema é apaixonante e, quer dizer, se deixarmos, nós vamos aqui até... Isso aqui vai 3 horas para introduzir. Mas eu fiz um pacto com o Rui que nós não iríamos nos alongar, tá bem? Hoje a jornada foi muito forte. Então, mais ou menos, podemos dizer assim, para irmos para a última parte. Hoje foi uma recapitulação. Rui, 2 coisas em uma,
talvez aí a gente desfia um pouco bem isso agora. O tempo de duração das aparições, quanto tempo elas duraram, início e fim, Sim. e quantas aproximadamente foram aproximadamente. E eu acho que o coração das aparições, que não pode ser outra coisa senão a mensagem. Sim. E aí, quantas foram as mensagens e o que elas, no fundo é isso, né? Quer dizer, o que elas nos despertam, nos chamam a atenção. Quantas aparições, Rui? Padre Wander, De quando a quando? de acordo com os registros, as aparições de Garabandal começaram em junho de 1961 e estenderam-se até 13 de novembro de 1965. Junho, uma primeira aparição que primeiro foi do anjo. Do anjo São Miguel. Dia 18? 18 de junho, a um domingo. E depois a primeira aparição de Nossa Senhora foi no dia 2 de julho, também num domingo. Era também. A festa da visitação, não é? 2 semanas depois, Duas do semanas anjo, depois, né? exatamente. E depois, ao longo, portanto, desses anos, ocorreram, portanto, momentos de milagre, como o milagre da hóstia. Foi a 18 de julho de 62, mas antes disso foi a primeira mensagem de Garabandal, foi em outubro de 1961, que Nossa Senhora preparou as crianças para que pudessem dar a conhecer a mensagem, que já era conhecida entre elas desde junho. O próprio anjo já trazia a mensagem debaixo dele. Não é? E que Nossa Senhora depois tentou explicar o significado do sacrifício, da penitência, para que elas depois, quando transmitissem a mensagem, pudessem transmitir sabendo a que se referia. Não é? Foi a primeira mensagem, então, de 18 de outubro de 61. Exatamente. Que eu depois, entretanto, posso dizer depois qual foi o seu conteúdo. Claro. E depois a última mensagem foi já no final das aparições. Portanto, já foi a 18 de junho de 1965. Portanto, precisamente coincidente com a primeira aparição do anjo, que também foi em 18 de junho. Fantástico. De 61. Então, essas foram as duas grandes mensagens. Depois houve uma última aparição, a 13 de novembro de 1965, em que Nossa Senhora já tinha pedido com muita antecipação à Conchita: traz-me o maior número possível de objetos religiosos para eu poder beijar e para que tu depois possas distribuir entre todos, não é? Os meus filhos. Nossa Senhora falou assim. Então essa foi a última aparição, a 13 de novembro de 1965. Essa só para a Conchita, né? Só para a Conchita e nos Pinos. Nos Pinos. Portanto, basicamente, a última aparição terminou nos Pinos. E será nos Pinos que um dia ocorrerá o grande milagre, não é? E no mesmo dia de Fátima, exatamente. Né? Dia 13. Então, a mensagem, padre, em relação às mensagens, aquilo que é apelativo nas mensagens, a primeira mensagem é uma mensagem de antídoto. Não é quando uma pessoa está doente, não é? Tem um antídoto. Então, a sociedade estando doente e as pessoas estando doentes e fora e longe de Deus, qual é a forma de seguirem Deus, a estarem com Deus? Então, a primeira mensagem dá-nos um bocadinho essa resposta. Deveis fazer muitos sacrifícios, muita penitência e visitar o Santíssimo Sacramento frequentemente, mas acima de tudo serem bons, senão virá um castigo. Até aí já havia a indicação: cuidado, senão virá um castigo, não é? A justiça de Deus. Essa foi a primeira mensagem. A segunda mensagem foi uma mensagem... Serem bons pode-se dizer que serem santos, né? Serem santos, né? Não é? Serem santos. Ou seja, acima de tudo, viver o sacrifício, a penitência, mas também de que vale nós fazermos o sacrifício depois não sermos bons com o próximo, com os nossos irmãos. Não é? Claro. E então, Nosso Senhor, não é? Através de Maria, deu esse ênfase também ali na primeira mensagem. Claro. Ou seja, uma mensagem que a maior parte das pessoas achou, quando viram esse anúncio da primeira mensagem, uma grande parte delas, não todas, não é? Mas uma grande parte delas disse: só isto? Foi para isso que nós viemos cá? Não é? Tão longe para ouvir esta mensagem. Como se aquela mensagem fosse uma mensagem qualquer. Não é? E veio do céu, não é? Mas as pessoas queriam milagres, algo assim extraordinário, não é? E procuravam sempre isso. Por mais milagres que vissem diariamente, não é? Era sempre essa necessidade. Foi assim com o Nosso Senhor, não? Exatamente. Né? Não podia ser exceção nestas aparições. Então, a última aparição, Padre Wander, foi a última mensagem. A segunda mensagem. Foi uma mensagem que foi transmitida, digamos, por Nossa Senhora com muita tristeza. Tanto que ela confiou ao Arcanjo São Miguel que a mensagem fosse dada a conhecer ao mundo. Não é?
Estavam milhares de pessoas em Garabandal nesse dia, incluindo também um dos irmãos do padre Maria Andreu, esteve lá presente. Foi ele que transmitiu em várias línguas a mensagem, traduziu para inglês, para francês, ele sabia várias línguas. Então foi um dos irmãos Andreu, um dos padres Andreu que transmitiu a mensagem. Não foi o pároco, né? De São Sebastião de Garabandal, né? Porque havia proibição e o próprio bispado não queria que isso acontecesse. Okay. Não queria. O plano de Deus era que fosse transmitida essa mensagem através também de um sacerdote. Não é tal como aconteceu na primeira, mas o bispado não queria que houvesse confusão e não permitiu. Aí o pároco teve que ficar quietinho, né? Teve que ficar muito quieto. Teve que ficar muito quieto por ordens superiores. Então a mensagem foi uma mensagem de tristeza de Nossa Senhora, em que disse: como não ouvistes, como não pusestes em prática a primeira mensagem que eu aqui vos transmiti, estou-vos a advertir, este é o último aviso. A taça está ou seja, ao passo que antes já estava a transbordar, estava a encher, agora a taça está a transbordar, não é? Transbordar. Ou seja, por várias situações, que já falamos uma, não é? Mas também por uma em particular. E aqui é que se revela realmente um bocadinho da continuação de Fátima. A questão da tribulação do mundo e também a tribulação na Igreja, não é? E então aí na mensagem diz: muitos bispos, cardeais e sacerdotes vão pelo caminho da perdição e com eles levam muitas almas. Esta mensagem foi bombástica. Uma bomba. E há quem considere que isso foi o que fez com que Garabandal não fosse aprovado, embora não tenha sido só isso, como também já falamos, não é? Claro. Mas empurrou também essa situação, ou seja, as pessoas ficaram completamente... Asseverou a rejeição às aparições por parte da hierarquia, né? Ou seja, a meu ver, essa foi realmente a terceira parte do terceiro segredo de Fátima, ali regulado daquela maneira, não é? Sim. Que já naquela altura, já era uma fase final das aparições, uma fase final também do Concílio Vaticano II, em que a partir daí começou realmente a perda de vocações sacerdotais, não por culpa do próprio Concílio, como falamos, mas por algo que ninguém estava à espera que fosse acontecer. Mas aconteceu, não é? Portanto, a grande tribulação que começou aí dentro da própria Igreja se estende até os dias de hoje, não é? E de forma cada vez mais intensa. Né? A tal grande tribulação e a apostasia dentro da Igreja. Então, mas a grande apostasia, não é? Que se vai intensificando cada vez mais até aos dias de hoje, não é? E todos sabemos que será esse o percurso, não é? De sofrimento, até um dia em que Deus vai dizer basta, não é? E vai intervir, não é? Através do aviso e do milagre, as grandes também esperanças para a humanidade. Então essa mensagem foi uma mensagem de vários sentimentos: tristeza, de admiração e de espanto, não é? Por causa desse tal destaque em relação aos bispos, cardeais e sacerdotes. E depois uma parte também apelativa no final, em que Nossa Senhora diz: nós estaremos, eu e o Jesus, os dois corações, nós estaremos convosco. Se pedirem com sinceridade o vosso coração, ser-vos-á atendido. Estaremos sempre convosco. Não é? E termina a mensagem apelando a pensar na paixão de Cristo. Ou seja, ao pensar na paixão de Cristo, nós conseguimos realmente cumprir com a mensagem de Garabandal, não é? Ir ao encontro de Cristo. E desta forma, também, para dar a entender às pessoas que a aparição de Garabandal não é o centro de Nossa Senhora. O centro é o seu Filho, Jesus. O Filho do nosso Salvador. E a forma como a mensagem termina, pensar na paixão de Cristo, diz tudo. Não é? Diz tudo. O remédio. Exatamente. Mais um remédio para a nossa conversão pessoal, para a nossa salvação. E essa que é a parte essencial de Garabandal, como o Padre Banda estava a falar. O ponto central da Garabandal é essa mensagem, não é? A mensagem, e cumprir com a mensagem. De nada vale nós sabermos sobre o aviso, sobre o milagre, sobre o castigo, sobre tentarmos descobrir, por curiosidade, quando é que vai ser o castigo, quando é que vai ser o aviso. De que vale a pena nós sabermos isso tudo se não estamos preparados? É isso. Não é? E, portanto, esse é o grande apelo de Garabandal, conversão pessoal. Maravilhoso, Rui, maravilhoso. É o que dizíamos, Garabandal é um
um tesouro precioso Sim, que precisa ser dado a conhecer. Rui, nós vamos terminar. Para concluirmos duas coisas, acho que o apostolado de Garabandal, uma mensagem para nós, e você trouxe uma relíquia. Sim. Quiser apresentá-la, Rui, Sim. e falar um pouquinho dela para nós. Tá bom, pai. Então, está aqui. Acho que começa mostrando e falando da relíquia. Então, esta relíquia, não é? Nesta medalha que estão a ver, está uma pequena relíquia de um objeto religioso que foi beijado, dos milhares de objetos que foram beijados por Nossa Senhora. E Nossa Senhora prometeu que, através do meu beijo, o meu filho, nestes objetos, e isto é parte de um objeto, o meu filho realizará verdadeiros prodígios e milagres, tanto espirituais como físicos. E acreditem que eu próprio também fui testemunha disso, não é? Ao longo destes anos, das pessoas que foram a Garabandal, pessoas mesmo dentro da própria família também, e essa promessa foi cumprida. Não é? Foi cumprida. E por isso se nós beijarmos com se o padre Wander pode depois dar uma bênção, não é? Daria tal como Nossa Senhora falou na segunda mensagem, se pedirem com sinceridade os vossos corações, ter-vos a dar. Se sentirem e confiarem e tiverem fé nas palavras que Nossa Senhora falou, não é? À Conchita, sobre os objetos beijados, podem acreditar e confiar que muitos milagres vocês receberão, muitas graças espirituais receberão. E isto é uma promessa de Nossa Senhora, não é? Nossa Senhora. Muitos foram os objetos beijados. Houve uma senhora, Padre Wander, que se dedicou, era muito amiga da Conchita, não me estou agora a lembrar o nome dessa senhora, mas ela dedicou toda a sua vida, a partir do momento em que conheceu Garabandal, em dedicar-se a fazer estas medalhas com uns bocadinhos, não é? Com uns bocadinhos dos objetos beijados. Esta medalha veio através do Joey, do Mangino, que esteve presente lá no Templo das Aparições, e foi um grande apóstolo de Garabandal, não é? E portanto, que lhe deram, não é? Que lhe deram, através dessa senhora, deu, e então foi colocado nesta medalhinha para que pudesse ser distribuído por outras pessoas. Portanto, esta medalha, a nossa missão do apostolado, não é? É também dar a beijar, não é? E dar a conhecer todos os objetos que foram beijados por Nossa Senhora, no sentido de fazer cumprir a promessa que Nossa Senhora fez. Portanto, esta medalha não nos pertence. Não é do seus filhos através deste livro. Exatamente. É que Nossa Senhora distribui pelos vossos filhos. Então, por isso é que ela está aqui no Brasil. Não é a minha medalha, não é do apostolado, é de todos. Não é? E essa é que é uma das grandes missões também do apostolado, é dar, distribuir. Como Nossa Senhora falou à Conchita, distribuir pelas pessoas. Não é? Não fiqueis apenas com isso só guardadinho, não é? Em vossa casa, na mesinha de cabeceira. De graça recebestes, não é? De graça recebeste, de graça deveis dar, exatamente. E é isso o propósito. Padre Wander, vou passar para eu vou dar a bênção ao final. Rui, do apostolado de Garabandal, então, fazemos a oração e eu dou a bênção. Quem quiser contatar, nós vamos deixar o link. Como é que está o apostolado? Por onde avança agora? Sim, o apostolado na sua missão, não é? O apostolado continua na sua missão desde 2008 até os dias atuais, se Deus quiser, daqui para a frente, e com a missão de dar a conhecer a mensagem de Garabandal, principalmente através também do site do apostolado, não é? Que é o apostoladogarabandal.com, e também de estar presente também em colóquios, em conferências, em congressos, como o congresso o padre nos convidou para estarmos presentes, também de dar a beijar a relíquia, para que Nossa Senhora distribua as suas graças. E estamos na nossa missão, temos pessoas aqui no Brasil que nos ajudam. Há uma equipe muito grande de pessoas de Curitiba, de Florianópolis, de São Paulo, do Nordeste também do Brasil, de Belém, um pouco por todo, não é? Minas Gerais. Então, e somos todos leigos, não é? Com um objetivo, não é? Neste momento até está criado como uma associação do Apostolado de Garabandal, foi criado este ano, no 25 de maio, e com o objetivo, não é? De fazer com que as coisas sejam mais sérias, não é? Que sejam mais organizadas, não é? E neste momento, portanto, é a nossa missão também
passa um bocadinho pelo crescimento em termos da associação, não é? Porque para a associação crescer é preciso também ter membros associados, e nós também apelamos a quem quiser ajudar o apostolado, em fazer parte do apostolado, e não é como membro associado, ou mesmo sem sendo membro associado, se quiser ajudar-nos na divulgação, serão todos bem-vindos, e nós precisamos dessa ajuda para continuar com a missão. Estupendo. O se une também nessa jornada a vocês, a Associação Cultural Cor Maria do Altíssimo, que também nasceu também para difundir a mensagem de Garabandal, unida a vocês, tem depois a questão do colégio, mas nos unimos a vocês. E Rui, olha, esperamos vê-lo no Brasil outras vezes, e quiçá essa jornada para difundir a mensagem de Garabandal coopere. O Rui coopere, nós queremos cooperar, e essa é a nossa finalidade. E ainda um último apelo, né, Rui? Quem puder, vá, peça a Deus essa graça. Vá a Garabandal. Precisam ir a Garabandal. Sim. Rui, eu vou dar a bênção com a relíquia, fazendo a oração final. Sim. E precisamos, não? Então vamos descansar. Vamos. O Rui está numa maratona e, muito bem, só de cortar o Atlântico e vir para cá já se vê que é um esforço, mas é assim. É um apostolado e ele se entrega, e muito bem, com o apoio da esposa e dos filhos, e é uma graça, porque ele sabe que foi escolhido por nossa Rainha Santíssima para fazer. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Com a imposição da relíquia, o Senhor esteja convosco, pela mediação de nossa Rainha Santíssima, a bem-aventurada sempre Virgem Maria, Nossa Senhora do Carmo de Garabandal, de seu glorioso e castíssimo esposo, São José, abençoe-vos, guarde-vos, proteja-vos e conduza-vos, Deus eterno e todo-poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Olha, muito obrigado pela presença de vocês, os que estiveram conosco. Difundam essa live, eu peço essa cooperação no apostolado, que a mensagem chegue. Estão aí os links tanto para o site do apostolado de Garabandal, quanto para a aquisição deste tesouro aqui. E temos, então, que contar com a oração e a penitência de vocês em favor também deste belíssimo apostolado. Eu volto na próxima segunda-feira, depois de amanhã. E muito bem, com a graça de Deus, espero que estejamos com a energia restabelecida. Mas então já subiremos o próximo tema. Fiquem no aguardo. Um santo domingo para vocês. Nossa Senhora os proteja. Nossa Senhora do Carmo de Garabandal, rogai por nós.